Voltamos, né? Êxodo capítulo 12, vamos continuar aqui. Nós estamos falando sobre a Páscoa, a passagem, né? Então, a Páscoa, ela revela essa passagem, né? Do anjo destruidor, que matou, devorou todos os primogênitos, tanto de animais como de seres humanos, que não obedeceram aquilo que Deus deixou estabelecido. Então, estamos no segundo ponto da nossa mensagem, que vai falar sobre a Páscoa, que a Páscoa revela o projeto de Deus na redenção da família. Então, Deus, quando Ele projetou essa libertação de Israel do Egito, Ele pensou não só em alguns, mas pensou na família, todos da família. Você vai observar aí em Êxodo capítulo 12, versículo 14, que diz assim: esse dia vos será por memorial, e o celebrarei como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Olha só, né? Então, ele pede para que esse acontecimento seja celebrado, né, por estatuto perpétuo, sempre, nunca podemos deixar de celebrar isso aí, né? A Páscoa, para que o povo saiba, e ele manda celebrar nas gerações, nas famílias, para que o povo entenda e lembre do livramento que Deus deu através da obediência dos israelitas, não é isso? Então, a família toda precisa o quê? Ter o compromisso de ensinar seus filhos sobre o significado da Páscoa. Então, a Páscoa não é qualquer coisa. A Páscoa é algo sério, né? E você vai observar que ele deixou por memorial perpétuo e deixou na responsabilidade dos pais ensinar sobre esse grande milagre, essa festa, né, instituída para Israel. Ele diz assim no versículo 26 e 27: quando vossos filhos vos perguntarem que rito é esse, que celebração é essa, que é realizada todos os anos, no início do ano, aí respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Aí ele vai trazer para nós agora o significado da Páscoa, que diz assim: que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, né? Então ele vai trazer para nós esse grande sacrifício, essa grande festa, esse grande memorial de livramento, de salvação, de redenção, de remissão, de resgate, de amor, de graça que Deus fez pelo povo de Israel. O povo não merecia, mas Deus não olhou para isso, irmão Martins. Ele olhou o amor o tão grande amor que Ele nos amou. Ele olhou para Israel e disse: a minha promessa está de pé, vou resgatar o meu povo. E outra coisa interessante, né? Ele manda os pais ensinar os filhos, para quê? Para ter compromisso. Você precisa entender quem é Deus. Você precisa entender que com Deus não se brinca. Você precisa entender que para estar com Deus é preciso obedecer. Versículo 28: e foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Então há, né, essa necessidade, né, da família toda obedecer às ordenanças divinas. Então a família está no centro do projeto de Deus. Deus não fez esse tão grande milagre deixando a família de lado, só por um ou por outro. Não, Deus fez esse tão grande milagre, né, tendo a família como centro do projeto de Deus. Então Páscoa mostra a família, que a família está no centro do projeto de Deus, né? Então, a salvação da família também exige o quê? Diligência dos pais. Olha só,
Poderiam os pais deixarem seus primogênitos fora da casa naquele dia? Sim. Ou não? Sim. Precisava entender o que é que Deus queria. Os pais poderiam ser negligentes, mas quando eles ouviram a voz de Deus através de Moisés e de Arão, eles entenderam que era Deus que estava falando, né? E executaram direitinho aquilo que era para ser executado. Um exemplo: poderiam os pais também negligenciar a ordem de Deus de sacrificar o cordeiro e passar o sangue nas vergas das portas, né? Nos umbrais das portas, né? Mas o que foi que aconteceu? Nenhuma família dos hebreus descansou até ver todos os seus filhos debaixo do seu sangue. O que quer dizer com isso? Precisa esforço, precisa de obediência. Então, a salvação da família exige o quê? Diligência, esforço, obediência dos pais. Os pais não descansaram até cumprir tudo aquilo que foi ordenado: colocar a família dentro de casa, sacrificar o cordeiro, pegar o sangue, aspergir nas portas e aguardar o livramento de Deus. Então, para a salvação, o livramento chegar na tua tenda, é preciso que nós sejamos diligentes como pais em nossa família. Então, a salvação também da família exige o quê? Confiança plena da palavra de Deus. Muitas das vezes nós somos cristãos, andamos com a Bíblia, estamos no culto, mas não cremos na palavra de Deus. Não confiamos nessa palavra. Quantas vezes você se desanima e quer deixar tudo e ir embora, achando que seu Deus ele é fraco, que é impotente, que seu Deus ele não está lhe vendo ou não está lhe escutando? Quantas das vezes, quando nós somos contrariados, ou o mal chega na nossa tenda, e a gente muitas das vezes abre a boca e murmura contra Deus. Então, para que houvesse aqui salvação, foi exigido que confiança plena na palavra de Deus. Como pode 430 anos de sofrimento no Egito, pelos faraós, e agora chega Moisés aqui dizendo que Deus vai me livrar, vai me resgatar? Ei, poderia ter vindo dúvida, mas a Bíblia fala que nenhum israelita morreu, todos receberam a graça de Deus, o livramento, porque eles obedeceram o quê? Confiaram na palavra de Deus. Outra coisa, né? Matar um cordeiro. Eles não estavam acostumados com isso. Sacrificar para Deus dar livramento. Outra coisa, dá trabalho, vai sujar as mãos. Era para fazer tudo naquele momento para a família. Se a família fosse pequena, podia se juntar com outra, mas que todos pudessem comer aquela porção adequada. E não podia ficar de um dia para o outro. Se não fosse muita comida para aquela família, eles tinham que queimar todo o restante da comida. Não podia ficar para outro dia. Tinha que ser naquele dia. Outra coisa, será que não é superstição? Né? Poderia vir lá na cabeça, será que não é superstição? Mas o que aconteceu? Se eles não tivessem
acreditado, confiado nessa palavra aqui, eles teriam enfrentado o quê? O inevitável juízo de Deus. Deus fez exatamente o que avisou, como avisou, quando avisou. Olha só. Se eles não tivessem acreditado nessa palavra, o juízo de Deus vinha para a casa de Israel também. Quantas pessoas, irmão, chamam-nos nós de louco, desocupado, quem não sabe o que está dizendo. Da mesma coisa foi quando Noé foi construir a arca. Ei, vai vir um grande dilúvio aí. Cuidado, se arrependam. Entravam aqui e saía do outro lado. A Bíblia diz que aquele que não confessar Jesus como Senhor e Salvador, a ira o aguarda. Temos uma promessa de salvação, de livramento da condenação eterna. Assim como os israelitas no Egito, se não tivesse confiado na promessa, na palavra de Deus, naquilo que Deus determinou, a ira tinha vindo sobre a vida deles. Mas a confiança na palavra de Deus fez com que Deus desse livramento às famílias que estavam com o sangue na porta. Então todo aquele que crê que Jesus Cristo deu a vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia, esse será salvo. Vai chegar um dia que a trombeta vai tocar. E essa igreja que muitos não dão crédito a essa palavra, não vai mais estar aqui, vai ser arrebatada. E quando essa igreja se encontrar com o Senhor lá nos ares, que receber seus galardões, entrarão nas bodas do Cordeiro para ceiar com o Senhor, e na terra a ira de Deus vai ser manifestada. Mas Deus manda essa palavra hoje para eu e você aceitar a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, para Ele nos livrar dessa ira vindoura. Deus tem o melhor para mim e para você. Então, a salvação da família exigiu confiança plena na palavra de Deus. Então Deus fez exatamente o que avisou. O juízo não foi sem alerta. Quem creu foi salvo. Quem não creu foi condenado. Então, quem acreditou nessa palavra de Moisés, que Deus enviou Moisés com esse objetivo, ele foi salvo, foi avisado e foi salvo. Agora, quem não acreditou foi condenado. Passou o Egito, para você ter ideia, o Egito chorou. O Egito chorou, todo o Egito chorou pela quantidade de morte de primogênito, tanto de seres humanos quanto de animais. A comunhão da família forma a grande congregação do povo de Deus. Versículo 6. E os guardarei até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Então, veja aí, tem essa comunhão. As famílias estavam unidas para quê? Para executar o sacrifício para livramento do povo, né? Então, a comunhão das famílias forma a grande congregação, ok? Então, embora havia muitas famílias, observe que era apenas uma congregação, era um só povo. Existia várias famílias, mas só existia um só povo. Então, quando nos reunimos, né, Deus nos vê individualmente como parte do corpo de Cristo, a igreja. Então nós somos parte do corpo de Cristo, mas somos membros uns dos outros. Existe só um corpo e nós somos parte, né,
do corpo de Cristo. Então, a mesma coisa que acontecia lá com Israel. Existia várias famílias, mas era um só povo. Então, imagina aí, não quero que minha casa seja diferente da casa dos egípcios. E assim fizesse, aquela casa teria sido visitada pelo anjo do juízo. Então, aquele que se envergonhar do sangue do cordeiro, não pode ser salvo pelo cordeiro. Então, o que foi que fez Israel uma só congregação e um só povo, né? O que foi que fez Israel uma só congregação e um só povo? O sangue do cordeiro. Então, quando o anjo veio, o destruidor veio, a morte veio, a última praga do Egito veio, só ficou vivo, né? Dos primogênitos, somente aqueles que tinham sangue nos umbrais. Então, o sangue, né, é o que fez essa união, né, da nação de Israel. Nosso vínculo é o sangue. Então, vamos lá. Terceiro ponto. A Páscoa mostra que Deus salva o seu povo através do cordeiro que foi morto, né? Então, quando ele traz o cordeiro aí, em Êxodo capítulo 12, ele está apontando para quem? Para o cordeiro divino, né? Então você vai observar lá, quando Abraão foi levar Isaac para o sacrifício, Isaac faz aquela pergunta lá em Gênesis 22:7, onde está o cordeiro, né? Onde está o cordeiro? Então, aquele cordeiro ali, ele é um tipo, uma tipologia de Jesus Cristo, né? Aquele que vai dar livramento, aquele que é o substituto. Então, Deus, né, é o cordeiro pascual individual, né? E também para o mundo inteiro, para as nações, para a família. Então, nós temos que observar isso. Então, um dos principais temas, né, do Antigo Testamento é o cordeiro, que aponta para quem? Para o Messias. Então, você vai observar lá em Gênesis capítulo 1, ou em João capítulo 1, versículo 29, que João Batista diz assim, quando ele vê Jesus, ele diz assim: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só que coisa linda. Então, a Páscoa, o cordeiro que foi imolado, sacrificado, ele apontava para Jesus. Então o cordeiro aqui, ele fez o que? Deu livramento, foi o substituto, né? Para Deus não matar os primogênitos de cada Israel, para livrar o povo do Egito. E Jesus, quando João Batista diz, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo, ele é o nosso substituto. É através de Jesus que ganhamos libertação, remissão, redenção dos nossos pecados. Então, quando nós observamos lá, né, Filipe, quando lá em Atos dos Apóstolos, Filipe pregando lá para o eunuco, né, ele cita Isaías 53, mostrando que Cristo é esse cordeiro que tira o pecado do mundo. Então Paulo disse também à igreja de Corinto que Cristo é o nosso cordeiro pascual. Pedro disse que fomos remidos pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. João vê o céu e Jesus lhe é apresentado como o cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos, Apocalipse 5 e 6. Então, esse cordeiro aqui é apontado no Novo Testamento, mostrando que é Jesus. Então, Jesus é o cordeiro suficiente para uma pessoa, para uma família, para uma nação, e suficiente para o mundo todo, o mundo inteiro. Então Cristo é o nosso cordeiro pascual, né? E como era esse cordeiro? Sem defeito. Não podia ter defeito algum. Tinha que ser sem defeito, puro. E ele mostra Jesus como esse cordeiro.
sem defeito, sem pecado. Aleluia. Glória a Deus. Então, observamos que o Cordeiro vivo, ele não salva ninguém, né? É o Cordeiro da Páscoa vivo, não salvava ninguém. Mas quem salvou foi o Cordeiro morto. Então foi através do sacrifício de Jesus na cruz, quando ele disse: está consumado, que ele entrega a sua vida por nós. A partir do momento que o sangue verte na cruz, ele nos liberta da escravidão. O sangue dele purifica os nossos pecados. O sangue de Jesus abre as portas para uma nova vida, para um novo caminho, para um novo trajeto, para um novo compromisso com ele. O Cordeiro Pascual é o Cordeiro do sangue aplicado. Então, Jesus, ele foi o nosso substituto. Ele morreu em nosso lugar. Cada cordeiro que foi morto lá no Egito, ele era o substituto daquela família, através do sangue aspergido lá nos umbrais da porta. Então, Jesus hoje, ele é o nosso substituto. Não precisamos estar matando o cordeiro todos os anos, todos os dias, todos os meses, não. O sacrifício de Jesus é único. Então ele é o nosso substituto. Por quê? Porque foi ele que morreu em nosso lugar. Sua morte foi vicária, foi substituta, foi substitutiva. Então, morte vicária quer dizer morte substitutiva. Ele nos substituiu. Ele morreu a nossa morte. Olha só. Assim como o cordeiro lá no Egito fez com que Deus recebesse aquele sacrifício e libertasse aquele primogênito, aquela família, a ira não viesse sobre aquela família, Jesus hoje, né? Ele morreu para nos dar vida. Ele morreu a nossa morte. Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. O inocente morreu pelo culpado. Jesus fez isso por nós. Isso se chama amor. O amor ágape, o amor sacrificial, o amor incondicional. Isso é a graça de Deus. Então a Páscoa no Antigo Testamento, nós presenciamos a misericórdia, o amor e a graça de Deus. E no Novo Testamento, através de Jesus, Jesus é a própria graça. Versículo 12, 13, olha só. O sangue aplicado quer dizer o quê? Veja aí. O sangue vos será por um sinal nas casas em que estiverem. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. O cordeiro da Páscoa é o cordeiro do sangue aplicado. Era necessário ver o sangue nas portas. Então é a ação do sangue. Não basta saber que o cordeiro foi morto. Não é também o sangue do cordeiro que livra do juízo, mas o sangue do cordeiro aplicado. Se ele estivesse imolado o cordeiro e deixado o sangue lá separado numa bacia, não ia adiantar de nada. Tinha que ser aplicado. E aplicado aonde? Nos umbrais da porta.
Quando eu vi o sangue, passarei por sobre vós. O sangue aplicado nos umbrais da porta deu o quê? Livramento. Aleluia. O cordeiro pascual, o cordeiro da Páscoa é o cordeiro do sangue aplicado. Então, a apropriação da expiação precisa ser pessoal. Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 12:20. O sangue é sinal de distinção. O que vai importar naquele dia não é a sua religião, suas obras, seus méritos, seus dons, mas se você está ou não debaixo do sangue de Jesus. O que ele quer dizer com isso? Ele quer saber se o sacrifício de Jesus, lá na cruz, e o sangue que foi vertido lá, é real na minha e na sua vida. Porque cristianismo não é só doutrina, mas é vida também. O sangue aplicado é a realidade do Calvário na minha vida, no meu ser. Se o Calvário é real, livramento haverá na minha e na tua vida. Agora, se for mentira, se for falso, se for hipocrisia, destruição virá. E como é, irmão Erasmo, que o Calvário é real na minha vida? Quando você se despide do velho homem e se revestir do novo homem em Cristo Jesus. O sangue é sinal de salvação. Quando o anjo da morte via o sangue, não entrava, pois o sangue lhe dizia: aqui já foi realizado o juízo, aqui a obra já está feita. Que coisa linda! A Bíblia nos ensina que existe uma ação da Trindade no ser humano. Ele mostra lá que Deus escolhe o homem, se agrada do homem. Ele mostra lá que Jesus Cristo compra o homem com o seu sangue e diz que ele sela o homem e a mulher com o Espírito Santo. Então, quando a trombeta tocar, o Espírito Santo que habita em nós nos conduzirá para o encontro com o noivo. Porque está escrito dentro de mim e de você que somos propriedade exclusiva de Deus e estamos prontos para o gozo eterno. Da mesma forma foi lá no Egito. Quando o anjo chegava na porta, estava lá dizendo: ei, aqui a obra já foi realizada, a obra já está feita, Deus está dentro desta família. Aleluia. Que coisa linda. O juízo já foi realizado, não precisa mais destruir ninguém, porque a obra está feita. Não precisa ninguém mais morrer por nós, Jesus já morreu. E quando vier o dia, estaremos com o Senhor para a glória dele, em nome de Jesus. Só o sangue do Cordeiro retinha a espada do juízo. Olhe só, os filhos de Jacó, de Israel, não eram melhores, nem mais hábeis, nem mais santos, nem mais justos. O que os distinguia era o sangue. Eu e você, nós não somos melhor do que ninguém. Qual é a diferença? Que Jesus Cristo nos comprou com seu sangue. Somos salvos através do sangue de Jesus. Quem está debaixo do sangue do Cordeiro está justificado. Agora já não há mais nenhuma condenação, né? Romanos diz: aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para os que estão nele, para ele e por ele. Então Jesus Cristo é o único que pode te livrar desse mal,
que sobrevirá sobre todos aqueles que não confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então o sangue também ele é o quê? É o sinal de segurança. Não é qualquer sinal. Sangue nos umbrais da porta, a família estava segura. Comprado pelo sangue de Jesus, nós estamos seguros também, Everaldo. Estamos seguros. O centro do cristianismo é o que? A cruz. E o significado da cruz é o que? A substituição de Cristo que morreu por nós. Quando olhamos para a cruz, vemos a nossa salvação. Ele carregou os nossos pecados em seu próprio corpo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. No sangue de Cristo temos segurança de perdão e de purificação. Que coisa linda, né? O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro sustentador, né? O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro vivo. O Apocalipse nos aponta o Cordeiro de Deus como aquele que está vivo, que está no trono, que reina, aquele diante de quem todo joelho se dobrará, né? Então, você vai observar que essa ação do Cordeiro da Páscoa, né? Que ele é o Cordeiro sustentador das promessas. Jesus Cristo morreu, mas ele está vivo. E a promessa está de pé, em nome de Jesus. Então a Páscoa é um memorial a ser perpetuado, a fim que as nossas gerações conheçam a salvação de Deus. Então, quando olhamos para a morte de Jesus na cruz, nós vemos o quê? A morte de Jesus é o nosso êxodo, né? O êxodo que significa saída do poder, né? Da escravidão de 430 anos. Cristo, a morte de Cristo também é a nossa saída da condenação, né? Do pecado. Então somos responsáveis a instruir a nossa geração a conhecer a Deus, amar a Deus e alegrar-se, né, nos seus poderosos feitos. Não podemos esquecer disso, né? Que a Páscoa é um memorial a ser perpetuado, a fim que as nossas gerações conheçam a salvação de Deus. Então, Israel ainda hoje eles celebram, né? E por que a igreja hoje não celebra a Páscoa? A Páscoa hoje, ela foi transformada em quê? Na ceia do Senhor. Então a ceia do Senhor, nós comemoramos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, em nome de Jesus. Então, temos que ter alguns cuidados, né, com relação a essa celebração. Porque se nós comer sem discernir o corpo, é comer para o próprio juízo. Então imagina aí, né? Quando nós vamos cear hoje, nós temos que ter um cuidado muito grande para que nós possamos, né, não receber juízo de Deus. Então tenham o cuidado de quê? De celebrar a Páscoa com santidade. Olha só, do 15 ao 20, que ele manda comer pães asmos. Logo o primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Êxodo 12, versículo 15, 16 e 17, né? Então ele vai dizer o quê? Não pode ter contato com fermento. São pães asmos. Então quer dizer o que com isso? Fala de purificação. Fermento na Bíblia simboliza pecado. Então não podemos, né, celebrar a Páscoa de qualquer forma.
essa Páscoa ela deve ser celebrada em santidade. Então, a ceia do Senhor hoje, nós temos que celebrar ela em santidade, porque senão nós comemos para o nosso próprio juízo. E se o povo de Israel celebrasse a Páscoa comendo pães levedados, eles eram eliminados do povo de Israel, da nação de Israel. Aleluia. O memorial, irmãos, é algo sério. Pode trazer juízo de Deus para mim e para você. O primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao sétimo dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará, nem no primeiro nem no sétimo, exceto o que diz respeito a comer somente, isso poderei fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardarei este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até o dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Ele está falando o quê? Deus nos chama para purificação, para santidade. E é algo sério. Celebrarmos a ceia do Senhor, precisamos examinar o nosso coração e a nossa vida. O fermento é um símbolo de pecado oculto. Assim como Deus livrou o povo de Israel e instalou um memorial perpétuo, nesse memorial ele mostra o quê? Que precisa você ser sincero, autêntico, honesto, estar em santificação, em santidade, diante de Deus, para que não venha juízo sobre a sua família e sobre você. Então hoje na ceia do Senhor, que nós vamos celebrar domingo, né? Já está mostrando isso aí. Precisamos o quê? Examinar o nosso coração. Precisamos fazer um exame na nossa vida, na nossa mente, para ver se não existe pecado oculto, né? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios capítulo 5, 7 a 8. Então, ele mostra para nós, né, que temos cuidado em celebrar a Páscoa, em celebrar a ceia, né? Então celebrar em santidade. Então a Páscoa que celebramos é a Páscoa do Senhor. Deus revelou o seu poder. Olha só. Então essa Páscoa aqui é a Páscoa do Senhor. A ceia que nós celebramos é a ceia do Senhor, porque Deus revela o seu poder. Ninguém poderia libertar os egípcios, força nenhuma humana, mas Deus foi lá e libertou. Ninguém poderia pagar o preço pelo pecado da humanidade, mas Deus enviou o seu Filho. A Bíblia nos fala lá em João, Evangelho de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer por nossos pecados. E todo aquele que nele crê não vai perecer, mas tem a vida eterna. Então Deus revela o seu poder. Foi o único, é o único que pode dar e tomar a sua vida. É o único que pôde resgatar esse povo que estava mortos em delitos e pecado. Então, a Páscoa que celebramos é a Páscoa do Senhor. Por quê? Olha só. À meia-noite Deus visitou em juízo a casa dos egípcios. Então a Páscoa é um símbolo de redenção para o povo de Deus e de juízo para os ímpios. Que coisa terrível.
Faraó endureceu o coração, não quis. E Deus passou por cima. E o povo do Egito clamou. 29 e 30 do capítulo 12 de Êxodo. E aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. A 10ª praga foi para mostrar a glória de Deus, a força do Senhor, o poder dele, como ele é todo poderoso. E ele feriu do pobre, do rico, do branco, do negro, de todas as etnias, de todas as nações. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse mortos. Imagina aí, o grande império Egito, desde a casa de Faraó até o dos serviçais, não houve casa que não houvesse morte de primogênito. Mas não alcançou os israelitas, por quê? Porque estavam debaixo do sangue do Cordeiro Pascual. Foi um grande terror no Egito, naquela época, que deixaram os israelitas 430 anos escravizados. Mas o sangue do Cordeiro Pascual trouxe livramento para os israelitas no Egito, quando a última praga foi acionada. E a pergunta vem: você está debaixo do sangue do Cordeiro Pascual? Nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro Pascual. Se eu e você estivermos debaixo do sangue do Cordeiro Pascual, confie. Confie. Estamos vivendo tempos de calamidade, mas se o mal sobrevier sobre a nossa tenda, ele só vai matar o corpo, mas nós estaremos com o Senhor na glória. Porque o sangue do Cordeiro Pascual me purificou de todo pecado e me deu a salvação em Jesus Cristo. Deus guardou a sua promessa. Vamos ver aí 31. Então naquela mesma noite Faraó chamou a Moisés e Arão e lhe disse: levantai-vos, saí do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor como tendes dito. Deus prometeu livrar Israel. Faraó não quis deixar, mas agora no capítulo 12, o versículo 31, Deus cumpriu a sua promessa. Saiba de uma coisa: Jesus veio nos salvar, nos purificou de todo pecado, e ele disse lá em João capítulo 14, que ele ia preparar lugar, e quando preparasse voltaria. Então temos a promessa de Deus, que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Assim como Deus cumpriu a promessa lá no Egito, capítulo 12, que ia tirar o povo sobre o poder dos egípcios, de Faraó, Deus também vai cumprir, dizendo que vai vir, que vai voltar, vai buscar a sua igreja para morar com ele em espírito e em verdade. Então, aqueles que obedecem serão salvos. E observamos que Deus libertou o seu povo aí com quase 12 milhões, né? Vamos ver do versículo 37 ao 42 e 51, que nós não vamos ler. Assim partiram os filhos de Israel
de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças, né? Então Deus, ele cumpriu a promessa, ele libertou o seu povo. Então, quais são as implicações que nós temos dessa passagem? Qual é a conclusão? A Páscoa deve levar-nos a uma profunda investigação, a fim de saber se de fato todos os membros da família estão debaixo do sangue. Então, ele nos ensina aqui que nós precisamos, como líder espiritual, ensinar a palavra, avaliar, verificar como está o estado espiritual de cada ovelha, assim como cada pai de família está preocupado em saber como está o estado espiritual de cada filho, de cada componente familiar. A Páscoa deve levar-nos a um compromisso familiar de explicar para o nosso filho o que Deus fez por nós, quem Ele é para nós. É o que? Testemunhar de Jesus, ensinar a Jesus nos nossos lares, quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Então, a Páscoa também deve levar-nos o que? A adoração. Então, que possamos hoje adorar a Jesus, reconhecer o seu senhorio, saber que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Então fica aqui a mensagem desta noite sobre a Páscoa. O verdadeiro significado da Páscoa é Jesus, é livramento do povo de Israel, é morte do Cordeiro, é o sangue aspergido nos umbrais da porta, né? E não o coelho, e não o ovo da Páscoa. Isso não faz parte da verdadeira Páscoa. Essa é uma Páscoa que o mundo comemora, misturado com o sincretismo religioso. Então, a nossa Páscoa é Jesus, é livramento da escravidão, é salvação, é libertação dos nossos pecados. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Amém. Glória a Deus. Pode. Mano Cineide. Isso. Junta aqui a Cineide. Está em 255. Para depois a gente orar. Agradecendo a Deus. Aleluia. 255. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar o nome do Senhor. Na cruz morrendo, meu Redentor, minhas maldades todas levou. Seu recebes, tem seu amor, pois teus pecados Jesus perdoou. Quando Deus o sangue viu, que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Deus quer salvar a vil malfeitor, como promete, sempre fará. Nele confia o pecador, e pela fé vida nova terás. Quando Deus o sangue viu, que Jesus já verteu, passará
sem diferir. No Egito assim sucedeu. Breve se finda a tua luz, e no juízo tu vais entrar. Não te detenhas, venha Jesus, que teus pecados deseja pagar. Quando Deus o sangue viu, que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Que maravilha, que grande amor, se hoje creres, salvo serás. Cristo te chama, vem pecador, e gozo eterno no céu fruirás. Quando Deus o sangue viu, que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, queremos agradecer a Deus por tudo nessa noite. Vamos agradecer a Deus pelo ensinamento que nós recebemos nessa noite. Continuar orando para que Deus continue abençoando esse trabalho, esta obra. E agora nós queremos orar, agradecendo a Deus. Eu quero convidar o irmão Everaldo, ele estará orando. E após a oração, nós estaremos ministrando a bênção apostólica em nome de Jesus. Senhor. Glória a Deus. Vamos orar, iniciando o trabalho em nome de Jesus. Dando eternos o trabalho. Senhor, Deus nos Pai, Deus maravilhoso, mais uma vez queremos te agradecer, Senhor, pela tua presença neste lugar, Senhor, pela tua palavra, pelos teus filhos, Senhor. Meu Deus, obrigado pela presença do teu Espírito Santo. Deus vem abençoando cada um dos irmãos, Senhor, que vieram para cá neste lugar. Senhor, também queremos te pedir nesta oportunidade, Senhor, pelo pastor, Senhor, que inicia, Senhor, o trabalho nesta cidade de Bahia, também pelo evangelista Martins, Senhor, da direção desta congregação, Senhor. Meu Deus, por todo o ministério, Pai, também queremos te pedir, Senhor, por todos aqueles irmãos que têm um ante querido, Senhor, de prova, alguns que perderam, mas que o Senhor esteja no controle de todas as coisas, Pai. Vem ajudando, vem dando discernimento, prudência, Senhor, obediência ao teu povo, a toda a tua igreja, Pai. Despede todos os seus filhos para vossos lares, em Pai, da noite de sono reparadora, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. A paz do Senhor, uma boa noite e até quinta-feira, em nome de Jesus.